Olá, bom dia a todos. Eu sou a professora Daniele, do Departamento de Engenharia Química da Universidade do Paraná, e estou falando diretamente do 12º Congresso Brasileiro de Termodinâmica, o CBTermo, e é uma honra estar aqui na presença da professora Lourdes Vega. Sou o professor Luiz Ricardo Cano, também do Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal do Paraná. E a gente já gostaria de agradecer de antemão a presença da professora Lourdes Vega, que também é editora-chefe do Journal of Molecular Liquids, e a gente tem muita honra de estar na presença dela aqui. Obrigada. Professora Lourdes, nós gostaríamos de saber qual que é a sua opinião sobre o congresso que está acontecendo agora. Estou muito impressionada pela qualidade e pela quantidade de trabalhos, de bons trabalhos que são apresentados naquele congresso. And now I will switch to English. Ok. This is very, very impressive. In this conference, there are more than 300 people, senior people who have been leading thermodynamics in Brazil for many years, which are very well known internationally. But I think it's also very, very impressive to see the young generation of these chemical engineers and chemists that we also have here that have interest in continuing working in this field, and also very impressive in different areas, from fundamental thermodynamics to the application of thermodynamics in different sectors. So Brazil has made very, very good contributions to thermodynamics, but I think there are many more to come after seeing that. And in fact, in this conference, I saw more people than in international conferences on thermodynamics. So Brazil is really like a nucleus for expanding thermodynamics and the applications to the rest of the world. Estou muito agraída desta invitação, porque realmente é muito, muito impressionante. Muito obrigada. Thank you very much for your opinion about the Congress. Então, nós agradecemos imensamente, né, professor Kanda, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco, né, dando a sua opinião. Eu encantada e espero que tenhamos mais colaboração. Boa tarde a todos. Estamos aqui na presença do professor Marcos Rogério Mafra, que atuou na coordenação do 12º Congresso Brasileiro de Termodinâmica, o CBTermo, e a Escola de Termodinâmica. E hoje, professor Mafra, nós gostaríamos de saber como que foi a organização, os bastidores desse grande evento. Joia, obrigado pelo convite. Eu me lembro como se fosse hoje o dia que eu fiquei sabendo, né? Eu encontrei o Coraza no corredor e ele chegou e falou assim, você lembra que a gente lá atrás fez uma programação das próximas edições e a nossa era a penúltima, ia ser praticamente uns 10 anos, né, para frente? Pois é, vai ser ano que vem e vai ser aqui, entendeu? E com isso faltavam coisa de 10, 9 meses. E eu falei assim, não, beleza, vamos junto, e começamos a trabalhar, né, na questão da organização. A primeira etapa, que foi o que aconteceu em 2023, ela foi muito bem devagar. Primeiro que a gente não tem experiência, e segundo que a gente não tinha algo que é essencial para uma organização, que era dinheiro, e nem expectativa de quanto que a gente ia conseguir poder contar com recursos. Então a gente fazia algumas reuniões, tratava muitas coisas por WhatsApp, e reunindo as ideias, chamando as pessoas para trabalhar. Então eu lembro que a gente chegou no final do ano passado, e era interessante assim, estava tudo no papel, assim, estava tudo nas nossas cabeças, mas não tinha nada se materializado. A gente falou assim, olha, a hora que virar o ano as coisas vão ter que acontecer, porque vão estar menos de 5 meses do evento. E de fato, né, ainda em janeiro é um período que é bastante parado, muita gente de férias, né? A gente começou de fato a trabalhar pesado, e onde as coisas começaram a acontecer foi em fevereiro, praticamente em fevereiro, né? E assim, na equipe tem gente dos mais diversos tipos, né? Tem aquela pessoa como eu que, assim, não,
tá tranquilo, tudo vai dar certo, né? Tem outros mais ansiosos, mas e é importante que a gente tenha essa diversidade de pessoas, porque a comissão precisa de ambos. Precisa da pessoa mais elétrica, às vezes até mais ansiosa, que vai e faz as coisas acontecer, e precisa das pessoas mais calmas, eventualmente, para falar, tranquilo, vai dar tudo certo, está tudo caminhando, né? Então a gente conseguiu formar uma equipe muito boa. Eu não tenho a menor dúvida em dizer que esse congresso só aconteceu por causa das pessoas que foram envolvidas no congresso. Eu digo isso diversas vezes. A gente encabeçava a organização, mas por incrível que pareça, foi um trabalho que foi fácil de fazer, por causa que a gente demandava as coisas para as pessoas e a gente relaxava, porque a gente sabia que a pessoa ia cuidar daquilo. Então eu não ficava, não tinha preocupação, assim, será que está fazendo, será que não está fazendo, né? Então, assim, teve uma vez até que eu estava conversando, eu e Lúcio Corazza, eu falei assim, nossa, eu estou me sentindo meio vagal, né? Porque parece que eu não estou fazendo nada, eu estou vendo o Canda, a Fábio, a Dani, a Luciana, trabalhando tanto, parece que eu não estou fazendo nada, né? Mas eram os momentos, né? Teve um momento que uma equipe trabalhou mais, outra equipe trabalhou mais, mas o forte foi que cada um assumiu a sua responsabilidade. E eu queria aqui fazer um registro que o congresso, ele é fruto da ação dos docentes, dos técnicos administrativos e dos alunos. A equipe de organização contou com membros das 3 classes. Então nós tivemos diversos alunos extremamente engajados, responsáveis, muito capacitados, que nos ajudaram em coisas que a gente nem sabe fazer, né? Durante a organização, durante a realização, técnicos administrativos, né? Um agradecimento especial à Cíntia e ao Luciano. Sem os dois, tudo teria sido muito, muito mais difícil, né? Ambos ficavam até tarde, muitas vezes pegavam seus carros para resolver determinadas situações. Então, e ninguém reclamava, entendeu? E os professores, né? Todos, alguns de áreas que atuam diretamente na área termodinâmica, outros nem tanto, mas que mesmo assim vestiram a camisa e se empenharam bastante. Então isso para mim foi um marco, né? A equipe foi muito boa e tornou o trabalho muito, muito mais fácil. Foi pesado do ponto de vista do trabalho que a gente teve que fazer? Foi, mas e não é da boca para fora. Eu sou tenho muita segurança em dizer que eu estou pronto para outra, entendeu? Se tivesse que daqui alguns dias começar a pensar em outra, eu toparia, porque foi uma atividade que deu muito trabalho, desgastou bastante a gente, mas deu muito prazer também. Isso que eu mais gravo, né, desse período de organização. E todos os receios que a gente tinha de coisas que poderiam dar errado, será que vai dar certo? Né? A gente estava há poucas semanas do evento, eu até comentei com algumas pessoas, assim, vocês não têm a impressão que parece que o evento está aí, a gente está faltando um monte de coisa? E de repente, na semana, tudo aconteceu e para mim foi formidável. E professor Mafra, como que foi para trazer todos esses palestrantes, inclusive alguns internacionais? Então, isso é uma das coisas que para mim faz muito parte do porquê que as coisas deram certo, né? Então, a coordenação, quem encabeçava a coordenação, o professor Lúcio, né? E contava, né, comigo e o professor Corazza para ajudar a coordenar tudo isso. E assim, cada um teve uma função muito bem definida, né? A gente obviamente se ajudava em tudo que era preciso, e cada um tinha, mas a gente percebia que cada um tinha funções muito bem definidas. E nessa atividade de fazer o contato com as pessoas, de chamar palestrantes, de lembrar de pessoas que poderiam ser chamadas, o professor Lúcio com certeza foi quem mais nos ajudou, porque o Lúcio é uma pessoa que, além de ser muito conhecida, conhece muita gente, não só no Brasil, fora do Brasil.
Então, esse respaldo que a gente teve, nós trouxemos 4 pesquisadores da Argentina, trouxemos a Lourdes Vega, né, que embora esteja ali em Dubai, né, é espanhola, trouxemos o professor Luiz, né, de Portugal, que foi também uma indicação aí no caso do Ricardo, o professor Ricardo lá da FEI, tá? Mas esse contato, o contato com as pessoas da comunidade foi muito graças ao professor Lúcio, né? Todo o conhecimento que ele tem. A gente diz assim que o Lúcio conhece todo mundo e todo mundo conhece o Lúcio, então isso com certeza se deve muito a ele. Ok, muito obrigada, professor Mafra. Professor Mafra, falando sobre o 12º CBTermo, qual que é o balanço que você pode fazer do evento? Está tudo muito recente, né? A gente terminou todo o evento ontem, então ainda estamos meio, né, nos embalos de tudo que aconteceu, ainda não caiu muito a ficha, mas a gente já consegue perceber algumas coisas. Primeiro, o grande engajamento da comunidade, né? Então nós tivemos um número recorde. Presentes no evento nós tivemos 255 congressistas, mas nós tivemos praticamente 300 inscritos, né? Alguns obviamente se inscrevem e não vêm, que é bastante natural, mas nós tivemos também uma baixa significativa com os colegas do Rio Grande do Sul em razão dessa tragédia que eles passaram, né? Então, foi uma edição que, do ponto de vista do engajamento, eu acho que ela é recorde, não tenho referência nenhuma de nenhuma edição que tenha tido esse número. Eu acho que isso dá um fôlego bastante grande para a comunidade de termodinâmica aplicada no Brasil, porque a gente vem ainda sentindo as consequências da pandemia, né? Tivemos sim uma edição depois da pandemia, né, em Campinas, mas a gente sente que as pessoas voltaram com bastante gás, né, depois desse período da pandemia, e isso é um aspecto bastante importante. Nós tivemos um engajamento muito grande dos pesquisadores, né, ministrantes de minicurso, palestrante, então praticamente todo mundo que a gente convidou aceitou, então isso foi bastante positivo. Tivemos sim alguns problemas de última hora, essa questão do pessoal do Rio Grande do Sul foi algo que nos deixou bastante receosos, né? Mas eu acho que o balanço geral é muito positivo. A gente sai do evento com a percepção de que a comunidade está forte, está engajada, está unida, né? E isso para mim é um ganho bastante grande, porque a gente fala de uma área bastante dura do conhecimento, né? Não sei bem o que quer dizer isso, né? Mas é uma área muito fundamental e que muitas vezes não tem toda a atratividade de outras áreas. Então a gente fica sempre com receio assim, qual que é o futuro dessa área, né, que é tão importante, que é tão transversal, né? Eu ouso dizer que a termodinâmica seja, talvez, na minha opinião, a área mais transversal dentro da engenharia de processo, como é a engenharia química, né? Porque ela está em tudo, né? Por mais que às vezes as pessoas digam que não, ela está em tudo. E ela então é importante, né, para tudo que possa ser feito. E a gente tinha um receio muito grande de qual que seria o futuro dela, né, como área, em função dela não ter toda a atratividade que outras áreas têm. Então, para mim, o balanço final é muito positivo. Tivemos um número grande de congressistas, tivemos grandes pesquisadores, né, palestrando, ministrando minicurso, e saímos com a percepção, né, de que a comunidade está viva, né, e forte, e deixa no ar a expectativa de que ela vai perdurar ainda por muitos anos, e assim a gente espera.
Ainda nessa questão do balanço, a gente não pode esquecer de falar do balanço dos trabalhos científicos que foram apresentados, né? Na verdade, essa é a função do Congresso, né? Divulgar os trabalhos, promover o contato entre os pesquisadores, né? E então é importante também a gente registrar isso. Os trabalhos, na minha opinião, e não só a minha, mas de várias outras pessoas, foram de excelente qualidade, tanto os trabalhos orais quanto os trabalhos em pôster. A gente percebe claramente que, apesar de ter uma tendência, né, não só na nossa área, mas no geral, para os trabalhos mais teóricos, mais de simulação, né, a parte experimental ainda continua bastante forte, então isso mostra a relevância e a pluralidade da área, né? Então, não adianta a gente só fazer estudos teóricos sem a parte experimental, e também não adianta a gente só levantar dados que que a gente não consiga explicar. Então a gente vê claramente que as duas áreas continuam bastante fortes, cada uma delas crescendo. Então os métodos experimentais estão evoluindo. Então, se a gente comparar com alguns anos atrás, as metodologias experimentais melhoraram muito. Então hoje se fala no uso de metodologias espectrofotométricas com de uma forma tão comum que a gente não via isso há alguns anos atrás. Os métodos de dinâmica molecular, termodinâmica estatística, também estão avançando enormemente, e a gente percebe que a área só tem a ganhar. E uma coisa que mostra para a gente que a qualidade dos trabalhos foram muito elevadas é o fato de que nós temos já definido 2 números especiais em revistas de enorme prestígio na área, né, que é a Brazilian Journal of Chemical Engineering e a Fluid Phase Equilibrium. Então esses números já estão definidos, né? Então são 2 revistas que abriram as portas para publicar trabalhos relacionados à área, ao Congresso. Professor Mafra, você poderia falar um pouco assim sobre quais seriam as sugestões, lições aprendidas ou oportunidades de melhoria que você enxerga com relação ao CBTermo? A fórmula que a gente usou para organizar o CBTermo é uma fórmula já consagrada em outras edições, né? Então a gente tentou não inventar muito com relação a isso. Mas ainda assim a gente percebe que tem tem espaço para melhoria, né? Eu particularmente eu acho que uma das coisas que se a gente pudesse eu faria diferente era fazer o evento de fato em 3 dias cheios, para que a gente pudesse ter uma programação um pouco mais arejada, para deixar espaço, inclusive para algo que é essencial nesses congressos, que é o bate-papo entre as pessoas, entre os pesquisadores, que muitas vezes por uma programação muito cheia a gente acaba não tendo esse espaço. Então, como a gente tinha que fazer tudo praticamente em 2 dias, né, a gente teve que fazer uma programação muito intensa. Então, isso é algo que eu faria diferente. Eu acho que precisaria repensar na programação, dar uma arejada nela, né, espaçar um pouco mais, deixar um tempo mais livre, para que as pessoas pudessem até debater sobre aquilo que está sendo apresentado, sobre as palestras, né? Então, eu acho que é algo que precisaria ser revisto. Os tempos de apresentação, a gente usa um formato clássico, né, de deixar 1 hora de palestra. Eu acho que a gente tem que aprender que algumas coisas elas estão mudando, e a gente hoje precisa passar as nossas mensagens de forma mais direta, mais rápida. E eu digo isso até para mim mesmo, né? Porque a gente se dá um palco para um professor, para um pesquisador, ele fala 1, 2 horas sem respirar quase, né? Mas hoje a gente tem que perceber que as pessoas elas estão vivendo um momento onde elas precisam das coisas mais rápidas, mais diretas, né? E a gente precisa aprender com isso. Então eu acho que a gente precisaria ter apresentações mais curtas, mais diretas, e deixar um tempo maior para o debate, né? Para as perguntas
né, que são os momentos onde a gente aprende muito, né? Então, eu acho que é algo que também fica aí como sugestão para a gente pensar para os próximos eventos, né? E sempre pensar no imponderável, porque a gente se planeja, se organiza, mas sempre existem situações que a gente que surgem de última hora. Para nós, 2 situações surgiram de última hora que nos deixaram apreensivos, mas que a gente conseguiu contornar. Uma foi o clima, né? É importante dizer que a gente, há 9 meses, quando a gente pensou fazer em maio, a expectativa era de oferecer aos congressistas aquilo que Curitiba tem de melhor, que é o frio, mas esquecemos de combinar isso com o clima, né? E foram dias muito quentes, então os nossos ambientes não estavam adequadamente preparados. Nós tivemos que, na semana do evento, correr atrás de providências para dar um mínimo de conforto térmico, porque senão as pessoas não tinham condições de ficar dentro do auditório, por exemplo. Então, sempre estar preparado para o imponderável. E a outra situação foi aquilo que aconteceu com os nossos colegas do Rio Grande do Sul, né? Aconteceu com toda a população do Rio Grande do Sul, e que com a população da termodinâmica não foi diferente. Então, nós tivemos aí uma baixa em torno de 20 pesquisadores, né? Professores, alunos, que não puderam vir, por total falta de condições. E isso gerou vários problemas, né? A nossa apreensão, né? Com relação aos nossos colegas do Rio Grande do Sul, nós emitimos, obviamente, nota de solidariedade, mas isso é tão pouco perto do momento que eles estavam vivendo, né? E a gente se imbuiu num esforço de tentar torná-los presentes no evento, que foi algo assim que para mim foi formidável. Então, nós transmitimos o evento para essas pessoas, para que elas se sentissem dentro do evento, mesmo não estando, mesmo passando por aquele momento que elas estavam passando. Nós viabilizamos para aqueles que pudessem, que fizessem as suas apresentações de forma remota. Alguns concordaram, outros não, outros ficaram bastante abalados com tudo que estava acontecendo e preferiram não fazer, e eu acho que é extremamente natural e compreensível, né? Nós tivemos ministrantes de minicursos que tiveram os minicursos praticamente inviabilizado de estar ofertando minicurso, mas aí também um aspecto que é importante a gente registrar é que a gente ia ter que cancelar um minicurso, e na véspera praticamente, né, desse minicurso, né, a gente teve que, um dos pesquisadores, o professor Luiz Franco da Unicamp, se prontificou, né, a ministrar o minicurso, então a gente não deixou buracos na programação. Então, se preparar para o imponderável, né, para as coisas de última hora, e tentar dar um olhar diferenciado para as nossas programações, porque muito embora a gente sempre tenha a tendência de seguir a cartilha do clássico na organização de eventos, eu acho que algumas coisas precisam sim ser revistas, porque nós estamos falando de pessoas diferentes, nós estamos falando de gerações diferentes, nós estamos falando de momentos diferentes, que pedem sim que a gente faça alguns movimentos no sentido de adequar essa característica atual, né, dos nossos alunos, dos nossos pesquisadores. Ok. E professor Mafra, você pensou em conduzir alguma pesquisa de satisfação para verificar o feedback, né, com os participantes? Sim, isso até a gente tem conversado com algumas pessoas, né? Eu acho que talvez isso tenha sido algo que faltou, mas a gente, em meio ao furacão de tentar organizar o evento, a gente às vezes acaba esquecendo de algumas coisas, e essa talvez seja algo que a gente com certeza precise repensar, e nós já estamos conversando com algumas pessoas, mesmo o evento já tendo acontecido, a gente espera organizar aí um formulário para pegar a opinião de satisfação das pessoas, sugestões, né, que possam ser utilizadas, críticas, né, porque nós não somos isentos a falhas, então estamos aí sujeitos às críticas, e elas são sempre bem-vindas, né. Então a gente deve nas próximas semanas encaminhar a comunidade que esteve presente no CBTermo uma pesquisa de satisfação, onde eles possam fazer as manifestações, dar suas opiniões, que vão ser muito bem-vindas para a gente melhorar, né, cada vez mais o evento.
Tá ok, muito obrigada, professor Mafra. Professor Mafra, em relação à oitava escola de termodinâmica, como que você viu a participação do pessoal e pelo que a gente ficou sabendo também, nós da própria organização também aprendemos bastante com essa escola de termodinâmica. A escola, ela foi uma surpresa muito positiva para a gente. Porque a gente sempre teve relatos, né, de outros organizadores de escolas muito vazias, né, escola com pouquíssimos alunos, pessoas assistindo às escolas. E nós, nessa edição, a gente teve também um número recorde, na minha visão, de pessoas participando da escola. Então, nós tivemos mais de 100 inscritos. Berto, de um dia para o outro varia, né, o número, mas no dia que teve o maior número chegou quase a 120 pessoas. Então, nós tivemos curso, a grande maioria dos cursos atingiram a sua capacidade máxima, né, então tivemos aí uma participação bastante grande. As conversas que a gente ouvia nos intervalos eram muito elogiosas com relação aos palestrantes, a qualidade dos cursos, a relevância da temática. A gente conseguiu varrer nos minicursos temáticas que iriam desde assuntos muito teóricos a assuntos mais práticos. Então, deu uma diversificada muito boa, né, dentro das temáticas do minicurso. Eu acho que é um caso de muito sucesso. E até as coisas que tinham tudo para dar errado, acho que foram coisas que deram muito certo. A questão de 10 dias do início do evento, a gente tem um equipamento que era essencial para um dos cursos, né, para o curso do professor Luiz Belchior, de Portugal, né, que é o DSC nosso, instalado no laboratório. E há 10 dias esse equipamento simplesmente quebrou, né, travou, não abria, a gente não conseguia ter acesso. E aí eu nem o avisei, né, porque também não ia adiantar nada, há 10 dias a gente não ia consertar, não ia conseguir mudar o curso. Eu falei assim, seja o que Deus quiser. E eu só avisei ele quando ele já estava aqui. Só que o professor Luiz é formidável, né, ele tem um conhecimento teórico da área muito grande, mas ele é muito prático, ele constrói equipamentos. E a hora que a gente falou disso, teve um dia durante o evento que ele veio no laboratório e começou a desmontar o equipamento, né? E foram uns 2 ou 3 dias até que ele conseguiu destravar, né, aquilo que estava travado no equipamento. E foi uma surpresa muito grande, porque pela primeira vez a gente conseguiu ver o equipamento que a gente tem desde 2010, a gente conseguiu ver ele por dentro. E quanta coisa ruim que tinha lá dentro. Então as técnicas, a Andréia e a Patrícia, que eu agradeço enormemente por estarem também apoiando nesse momento, tiveram a oportunidade de verificar as condições, aprender, né, nesse curto espaço de tempo. E o fato do equipamento estar totalmente desmontado, totalmente aberto, foi um ponto positivo para o curso, porque o professor Luiz teve a oportunidade de mostrar como que é o equipamento por dentro. Então eu acho que isso se tornou muito valioso. Então aquilo que tinha tudo para ser uma situação crítica, né, e até constrangedora para nós do ponto de vista da organização, se tornou um case de muito sucesso, e eu fiquei muito feliz. O professor Luiz ainda vai ficar alguns dias aqui com a gente espera aproveitar ainda mais dele. Então eu na minha opinião, entendo que a escola foi um grande sucesso dentro do nosso evento. Legal, obrigado, professor Mafra. Obrigada, professor Mafra. Também parabenizo a você, o professor Coraza, que também atua na coordenação, né, aqui da UFPR, e o professor Lúcio Cardoso, da UEM, né. Então, pela extrema competência que a gente viu e também calma, né, para administrar todas essas situações aí que surgiram. E, de fato, o grande fato que a gente tem que mencionar aqui é que foi um sucesso. Pois é. Né? A gente já pode, acho que, antecipar isso, apesar de que a pesquisa de satisfação ainda vai ser implementada, né? Mas eu acredito que, pelo que nós vimos aqui, podemos afirmar, né, que com um saldo, né, tivemos um saldo bastante muito positivo. Muito obrigada, professor Mafra. Obrigado, professor Mafra. Eu queria também agradecer, né, o pessoal que trabalhou nos bastidores aqui das entrevistas, né? O Felipe, ao Marcos e ao Thiago também.
Então, eles que viabilizaram todo esse documentário aqui que a Esse gente está registro, né? realizando a respeito do Congresso. Sim, obrigada. Eu que agradeço. O Congresso contou ainda com uma homenagem meritória. A homenagem à professora Maria Alvina, referência no ensino e pesquisa de termodinâmica no Brasil. Foi um momento marcado de muita emoção e representou a gratidão a alguém que dedicou a sua vida pela área da termodinâmica. Além disso, ocorreu também uma roda de conversa que reuniu vários dos pesquisadores que são referência na área de termodinâmica, a nível nacional e internacional. Tudo isso será contemplado ainda nos próximos documentários. Não perca!